Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Pode ficar sentado mesmo por conta da leitura. Não precisa se levantar. Jó, capítulo 1. Nós vamos estar lendo e analisando para chegarmos ao ponto da nossa meditação. Amém? Amém. Eu sei que você conhece a história de Jó, mas vamos ler, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, versículo 1 a seguir: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse primeiro versículo aqui, esses primeiros versículos aqui, ele já narra a história de Jó. Alguém está narrando a história de Jó, contando a história de quem Jó era e de tudo o que ele possuía. O versículo 4 diz: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Continua com a Bíblia aberta, mas só para você entender que nós estamos falando do homem mais rico de todo o Oriente. Nós estamos falando de um homem extremamente poderoso, poderoso em riqueza, poderoso em influência, poderoso em bens, poderoso em posses. Nós estamos falando de um homem que poderia, por causa do que possuía, por causa da influência que exercia, comandar uma cidade, quando lá um continente, porque era o mais rico de todo o Oriente. No entanto, apesar desse homem ter tudo isso, estamos falando também de um homem que tinha uma espiritualidade muito bem desenvolvida. Um homem que, apesar da riqueza que tinha, era um homem temente a Deus. Aliás, o escritor aqui, que não é Deus ainda falando, o escritor diz: esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. 4 virtudes que faltam na maioria das pessoas que já visitam ou já encontram-se na casa do Senhor. Qualidades essas que às vezes faltam em nós que temos muito tempo de evangélicos. Sabia disso? Quantos de nós não somos nem íntegro, nem reto, nem temente a Deus e às vezes abraça o mal ao invés de se desviar dele? Eu tenho certeza que se você agora fizer uma análise apenas do dia de hoje, você vai descobrir que no mínimo uma dessas virtudes aqui, se você tem, você acabou quebrando. Então, isso é só para analisarmos o quanto precisamos melhorar cada vez mais quanto pessoas e buscar desenvolver uma espiritualidade sadia. A vida espiritual hoje não é apenas estar em uma igreja ou viver uma vida religiosa, mas é uma questão de necessidade e de sobrevivência. E isso é tão sério que a própria ciência, por si só, ou medicina, já entende que você exercer algumas disciplinas espirituais, como orar, por exemplo, já reduzem muito os problemas psicossomáticos que se desenvolvem nas pessoas, inclusive ansiedade, pânico e medo. Veja como é uma questão de sobrevivência nos tornarmos pessoas espirituais. Porém, estamos falando de um homem poderoso, e geralmente os poderosos, por causa do dinheiro que tem, não se importam muito com espiritualidade nem com religião. Mas o texto segue:
Veja, Jó tem 4 virtudes, é um homem espiritual e que intercede pelos seus filhos. Aí o versículo 6 a seguir diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ouça-me aqui. Em um momento de uma reunião, não sei como, lá no céu, está Deus e o diabo conversando sobre uma pessoa. Essa pessoa é justamente esse homem, o mais rico de todo o Oriente. Deus e Satanás estão tendo um diálogo, que quem inicia esse diálogo é o Senhor. Deus olha para Satanás e diz: está fazendo o que, Satanás? Vem de onde? Satanás diz: olha, estava passeando pela terra. Se tem um lugar que eu gosto de passear é pela terra. Então Deus diz: você observou o meu servo Jó? É como se Deus fosse um pai que estivesse cheio de alegria, porque em todo o Oriente, ou em todo o mundo, em toda a terra, não se encontrava alguém como Jó. Porque o próprio Deus, depois da resposta de Satanás, ele vai e diz: o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Versículo 8: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Aqui já não é o escritor do livro dando a referência de Jó. Aqui é o próprio Deus dizendo: olha, eu dei uma olhada, porque eu procuro verdadeiros adoradores, e não encontrei ninguém na terra com 4 virtudes importantes que precisamos ter: um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, um homem que se desvia do mal. Olha só, um homem íntegro, ele não se envolve com coisas que não valem a pena e que pode corrompê-lo, mesmo ele tendo dinheiro para isso. Um homem reto, que anda em retidão, ele anda em um caminho firme. Um homem que teme ao Senhor, como eu disse, é o princípio da sabedoria. E um homem que se desvia do mal. Sabe o que é se desviar do mal? É saber que o mal está vindo e ele pegar uma saída para não se chocar com o mal. Jó, por causa de tudo que tinha, ele poderia facilmente exercer influência na política, por exemplo, pois estamos num tempo de política, para se dar bem. Imagina, eu pelo dinheiro que tenho, eu posso acabar ajudando o prefeito a se eleger para ter vantagens, porque isso é a origem da corrupção e muitos empresários fazem isso, para se dar bem, se beneficiar. E olha o que Deus fala desse homem: ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus, ele se desvia do mal, e é o único assim em toda a terra. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é esse motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu o puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Sabe o que é interessante? É que o diabo diz: é claro que ele vai ser isso tudo aí. O Senhor o abençoa, como é que ele não vai ser? É aquela velha questão evangélica que nós somos bons. Tipo assim, quando está tudo bem em Deus, eu te amo. Quando está tudo bem, nós buscamos o Senhor e somos gratos por tudo. Mas quando está tudo mal, parece que nos esquecemos ou nos afastamos do Senhor. É isso que Satanás está dizendo a Deus. Olha, Deus, ele é isso tudo mesmo? Com razão. O Senhor abençoou a vida dele, o Senhor abençoou a casa dele, o Senhor abençoou tudo o que ele tinha. Mas tira tudo para ver se ele continua sendo esse homem que o Senhor deu testemunho. Só que como Deus conhece o futuro, Deus diz: vai lá. Eu não queria que Jó sofresse não, mas para te provar que ele é um verdadeiro adorador, vai lá, tira tudo dele. Então você conhece a história.
Da noite para o dia, Jó perde tudo e todos. Da noite para o dia, ele tem que pegar na alça de 10 caixões e enterrar. Da noite para o dia, ele sofre perdas irreparáveis. Contudo, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e... Depois de tudo o que ele tinha, de tudo que ele viveu, de tudo que ele já possuía, ele perde tudo de uma única vez. E ainda assim esse homem continua surpreendendo. Por quê? Porque ele não só adora, ele tem na prática atitudes de adoração. Ele rasga o seu manto, rasga a sua cabeça, se prostra, se rende e adora. E expressa a sua adoração com palavras dizendo, versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele estava adorando a Deus pela gratidão de ter tido o privilégio de ter tudo o que teve. Veja. Só que aí não para por aí. Por quê? Capítulo 2. Uma mesma reunião ou uma outra reunião do mesmo jeito se sucede. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Perceba aqui que Jó aqui já tinha perdido tudo. Não é o mesmo Jó do capítulo 1. Do capítulo 1, apesar das virtudes, ele ainda é rico. No capítulo 2 é a mesma pessoa, mas agora ele é pobre. Então Deus diz: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivos, sem causa. Deus está dizendo: ele ainda é íntegro, reto, me teme e se desvia do mal, e mais, ainda é fiel. Ele retém a sua integridade, mesmo eu permitindo você se levantar contra ele. Que homem é esse? Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma louca ou doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os lábios. Veja, no capítulo 2, apesar de ser a mesma pessoa, já é uma pessoa empobrecida, uma pessoa que passou por males bocados. No entanto, agora, o corpo de Jó é tocado. Agora, aquilo que Jó tinha de vida física é tocada. E a esposa de Jó olha para ele e diz: você ainda vai ser fiel ao Senhor? Cara, você era fiel ao Senhor, eu te admirava quando você levantava de madrugada para orar pelos nossos filhos.
Eu te admirava porque você tinha riquezas e não precisava estar orando por eles, bastava pagar um pastor para orar por eles, mas você fazia isso e eu te admirava. Você, quando tinha riquezas, organizava tudo e buscava o Senhor e eu te admirava, mas valeu a pena toda essa busca se agora perdemos tudo o que tínhamos? Valeu a pena você continuar sendo fiel se a tua fidelidade nos trouxe para o buraco? Valeu a pena mesmo você continuar sendo fiel se essa tua fidelidade trouxe para nós uma desgraça total, uma destruição total? Eu perdi os meus 10 filhos, eu perdi todo o luxo, toda a riqueza que eu tinha, agora eu estou na lama. Você acha que vale a pena ser fiel? E cá para nós, a pergunta da mulher de Jó é até uma pergunta coerente. Porque quando não temos uma espiritualidade sadia, questionamos mesmo as coisas. Sabemos que em tudo há um propósito, porém quando passamos por certas dores, é difícil de entender o propósito. Principalmente porque as dores doem mesmo. Porém Jó olha e diz: eu vou continuar sendo fiel, por quê? Porque eu recebi o bem de Deus, porque Ele é bom, e recebo o mal, não porque Ele é mau, mas porque Ele continua sendo bom, e se o mal veio sobre mim é para me capacitar para um novo tempo. E a partir daqui eu queria justamente pregar sobre um tempo de perseverança. Porque se tem um desafio enorme para nós nesse tempo em que nós vivemos, é justamente isso. E o discurso da perseverança é muito lindo, mas a prática não é fácil. Não é fácil porque Jesus disse lá em Mateus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar ali quer dizer ficar para trás. É ser Maria, mas não ir com as outras. É o mundo caminhar no sentido e eu deixar o mundo caminhar e parar, ficar para trás. Literalmente, a tradução de perseverança ali é ficar para trás. Só que ficar para trás não é fácil, por quê? Porque nós somos empolgados por natureza a seguir o fluxo. Nós somos empolgados e incentivados pela realidade da vida a seguir o mesmo sentido que todos estão seguindo. Nós temos um desafio de perseverar, por quê? Porque a perseverança vai exigir de nós posturas que nem todo mundo tem coragem de tomar. Como é que um homem poderoso consegue exercer uma espiritualidade sadia? Eu tenho certeza que você está aqui nesta noite por um motivo. Não teve um lugar melhor para ir, e eu te explico isso. Se hoje você recebesse um convite de casamento, acho que eu falei isso aqui outro dia, você estaria aqui hoje? Se você hoje recebesse um convite de aniversário, você estaria aqui hoje? Talvez você tinha se preparado melhor, se vestido melhor, se maquiado melhor para uma festa. E eu não estou dizendo que isso é pecado não, só estou te explicando o quanto nós temos dificuldade em manter integridade e fidelidade ao Senhor, em de fato irmos buscar o Senhor. Por isso que o discurso da perseverança é maravilhoso, só que jogamos esse discurso para a pessoa que está passando por problemas. Sabe, irmãos, duas coisas que nos afasta do Senhor. A primeira coisa é o excesso. É quando estamos bem, muitíssimo bem, isso nos afasta do Senhor. Por quê? Porque as coisas boas acabam entrando no nosso coração e nos afastando da presença do Senhor. Porque agora eu já não oro mais pela promessa que eu tinha, porque eu estou na promessa. Agora eu já não tenho tanto empenho em adorar o Senhor e buscar o Senhor, porque Ele já cumpriu aquilo que eu queria que Ele cumprisse. Então o excesso acaba nos afastando do Senhor. E é por isso que nem sempre, apesar de grandes promessas que temos, essas promessas acabam se cumprindo. Porque se Deus te der coisas que você pede, talvez Ele te perca. Então, para não te perder, é melhor não te dar. Só que entender isso não é fácil. Por quê? Estamos orando, pedindo a Deus que cumpra certas promessas nas nossas vidas. Perseverar não é fácil porque o excesso
nos rouba da presença do Senhor. Só que se decidirmos ser fiéis ao Senhor, podemos ter abundância, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e mais, não só vida, vida em abundância. Abundância é a vida que Deus tem para nós, porém infelizmente nem todos, apesar de filhos de Deus, viverão uma vida abundante. Por quê? Porque se Deus derramar essa abundância de vida, se afastarão da presença, porque o excesso infelizmente traz isso. Então temos um motivo pelo menos para perseverar, para que o excesso não nos roube da presença do Senhor. Porém há um outro extremo, a escassez. A escassez também nos afasta da presença do Senhor. E por quê? Porque quando você tem tudo, está tudo bem, tudo em paz, você é um ofertante dizimista, é fiel em tudo o que faz, e do nada vem uma doença indesejada, um problema indesejado, vem algo no teu caminho que você não esperava, isso traz uma dor e limita, trava a sua vida completamente. Então começamos a questionar: eu, filho de Deus, que jejum, que oro, que tenho uma espiritualidade sadia, eu que dou dízimo, eu que sustento pessoas aqui, ali, lá, eu que ajudo. Por quê? Porque a escassez também nos afasta da presença do Senhor. Então nós temos dois motivos pelo menos para perseverar. O primeiro, porque a abundância pode nos afastar, nos separar da presença do Senhor, e a escassez também pode nos roubar da presença do Senhor. Mas como isso não aconteceu com Jó, apesar de ter acontecido com a esposa dele? Porque tendo tudo, ela já não... Obrigado, minha irmã. Tendo tudo, pela fala dela, ela já não era tão fiel ao Senhor assim. E quando perdeu tudo, aí que deixou de ser fiel mesmo. Mas como esse homem chamado Jó, que tem uma história linda, apesar de triste, mas que viveu uma grande vitória, como esse homem conseguiu perseverar nesse tempo difícil. O tempo de Jó, apesar de tudo que ele possuía, não era fácil. Por quê? Porque por causa do poder, e não só o poder financeiro, mas o poder de influência que ele tinha, provavelmente toda pessoa rica iria consultar ele para também se tornar um rico como ele. Imagina a igreja que Jó congregava. Se ele era o mais rico de todo o Oriente, tu acha que Jó ia entrar nessa igreja e deixar essa igreja do jeito que está? Talvez um estalar de dedos, tudo e muito mais teria aqui. E que não é pecado não é problema não. Até porque está num ambiente agradável, é muito bom, apesar que o ambiente está bem agradável. Mas um ar-condicionado ajudaria, né? E não tem problema, temos que sonhar e sonhar alto. Entende o quanto um homem, com tudo que possuía, poderia fazer a diferença apenas em um lugar. Então perseverar para esse homem não era fácil. Por quê? Quantas pessoas não queriam se aproximar dele para extrair dele benefícios? Mas esse homem perseverou em ser fiel ao Senhor. E quando ele perdeu tudo, ele não só continuou sendo fiel ao Senhor, mas ele revelou que ele já era fiel ao Senhor. Porque Jó tinha 3 coisas simples e eu compartilho com você. PPP: propósito, posicionamento e preparação. Jó tinha um propósito, e eu já falei aqui em outra oportunidade: ter um propósito definido nos manterá focados e nos impedirá de distrairmos com aquilo que vem para nos afastar da presença do Senhor. Qual era o propósito de Jó? Apenas e tão somente ser um adorador verdadeiro, ser fiel ao Senhor, ter a fidelidade como estilo de vida. Grave isso no seu coração. Jó tinha um estilo de vida, qual? Ter uma fidelidade, uma vida de fidelidade. Ando por onde andar, possuo o que possuir, vou em qualquer lugar, eu sou fiel ao Senhor.
E se um homem é fiel ao Senhor, ele vai ser fiel à sua esposa, à sua família. Se um homem for fiel ao Senhor, ele vai ser fiel aos seus sócios. Se um homem for fiel ao Senhor, ele vai andar em retidão. Uma vez eu fui a um casamento, e na palavra do pastor que celebrou o casamento, ele falou bem assim para o noivo: você não precisa nem mesmo amar tanto a sua esposa, mas se você amar o Senhor, se você amar o Senhor, inevitavelmente você vai amar a sua esposa. Porque quando amamos o Senhor, inevitavelmente vamos amar tudo o que Deus ama e obedeceremos os seus mandamentos. Então, nós temos um homem que decidiu, por estilo de vida, ser fiel ao Senhor. E porque ele era fiel ao Senhor, ele acabou prosperando. E a prosperidade é uma consequência de quem é fiel. Por quê? Lá em Mateus, Jesus diz isso: foste fiel um pouco. Cara, eu te dei um pouquinho, 2 talentos. Você não se perdeu. Não foi fiel um pouco. Vem cá que tem muito à sua espera. Toma, puf. Você foi fiel com pouquíssimos talentos, 5 talentos. Tem mais 10 aqui à sua espera, ou mais 5, ficará com 10 agora. Puf. Mas o que recebeu 1 talento, poderia ser fiel também. Não foi fiel. Então a fidelidade, ela constrói uma vida próspera. Jó tinha por estilo de vida ser fiel. Por quê? Porque esse era o propósito dele. Deus, eu vou te adorar nas montanhas e vales, desertos e mares, o lugar que eu for, o caminho que eu seguir, eu vou te adorar. Vemos essa fidelidade quando, recebendo a notícia de que perdeu tudo, e a notícia aqui é simultânea. Chega um e diz: olha, perdeu tudo. Depois, o outro nem terminou de falar, já chega outro: perdeu tudo. Depois, trágico, perdeu os 10 filhos. Quem é fiel vai adorar e não atribuir a Deus falta alguma. É fácil isso? Não, o discurso que, mas a prática não é. Porém, se nos exercitarmos a cada momento, a cada tempo, vamos começar a entender que somos mais fortes do que pensamos, que somos mais maduros do que imaginamos e de que podemos ir além, muito além, porque Deus nos chama para lugares maiores, para níveis mais altos. Só que para chegarmos a esse lugar, vamos perder algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa simples. A Bíblia diz que Moisés mandou 12 espias para olhar a terra prometida. 12. Entre esses 2 homens estava Josué e Caleb. Só que se você for lá no livro de Números capítulo 1, ou volta ao livro anterior que conta isso também, vai dizer que o nome de Josué era Oséias. Pós terra prometida, Moisés ordena a Oséias: a partir de hoje seu nome será Josué, não será mais Oséias. Porque para cada nível que você entrar, para cada estação que você for viver, para cada lugar que Deus quer te levar, coisas em você vai mudar, até mesmo o seu nome. E quando eu digo o seu nome, não é a sua identidade. Eu estou falando a forma como Deus vai te usar nos lugares que Ele quer te levar. Só que precisamos ter um propósito definido. Além de um propósito, Jó tinha um posicionamento. Por quê? Porque o propósito me leva a um posicionamento. O meu propósito é ser fiel ao Senhor, custe o que custar. É como se Jó lesse Apocalipse: ser fiel até a morte. Então Jó entende isso e diz: eu vou ser fiel. Isso o leva a um posicionamento. Por que um posicionamento? Porque se ele se desviava do mal, é porque ele estava posicionado em se manter fiel. Se ele era íntegro, é porque ele estava posicionado em dizer não a tudo que podia trazer corrupção para ele, a tudo que podia fazê-lo corromper. Se ele temia ao Senhor, ele por si já buscava viver uma vida com sabedoria. Por quê? Porque quando você define um propósito, automaticamente o propósito vai te levar a um posicionamento. E esse posicionamento custa muito. Por quê?
Porque as pessoas não querem concordar nem aceitar o teu posicionamento. Afinal, estamos acostumados ao efeito manada, todo mundo ir na mesma direção. Então quando alguém se posiciona, não, eu não vou, isso traz um impacto muito grande. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha só, o decreto do rei era praticamente universal, porque a Babilônia era o maior império naquela época. Então Nabucodonosor diz, vai tocar a buzina, todo mundo tem que se prostrar. Verdade, é o decreto do rei, tem mesmo. Mas tem 3 pessoas que dizem: eu vou ser fiel. Então, não se prostra. Você conhece a história, o alvoroço em toda a Babilônia que isso causou. Por quê? Porque eles não eram Maria com as outras, eles não estavam no efeito manada, eles estavam posicionados, custe o que custar. Então o rei para tudo e manda tocar a buzina apenas para eles 3. Olha só, a buzina vai tocar, está aquecido 7 vezes, e quando tocar, se vocês não se prostrar, fornalha. Sabe o que é que esses jovens dizem ao rei? Olha, rei, é o seguinte: nós não vamos explicar a você o nosso posicionamento, porém, se Deus quiser nos livrar, mas se Ele não quiser, continuaremos fiéis. Sabe, eu tenho um propósito. Qual? Ser fiel. Esse é o meu propósito. Isso me fez ter um posicionamento que custa a opinião dos outros. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Por quê? Porque mais importa agradar a Deus. Então eu decido ser fiel. Se Deus me livrar, glória a Deus, serei fiel, serei grato. Mas se Ele não me livrar, continuarei sendo fiel. Então o rei diz: joga eles. No caminho, os soldados morrem por causa do fogo. Mas lá dentro, o rei vê uma pessoa a mais. Não era Sadraque, Mesaque e Abednego que viu uma pessoa a mais, era o rei. Por quê? Porque quando você tem um propósito definido, esse propósito te leva a um posicionamento. Jó tinha isso como estilo de vida. Estilo de vida é aquilo que você acorda e diz: a minha vida será assim hoje, custe o que custar. Hoje eu posso ser tentado, mas eu vou dominar as minhas tentações. Hoje eu posso ser perseguido, mas eu vou respirar fundo, pedir graça a Deus e levantar a cabeça e seguir. Hoje eu posso ser humilhado, não tem problema, a humilhação faz parte da vida, eu vou continuar a minha trajetória. Amém. Jó tinha isso como estilo de vida, e detalhe, Jó nem precisava dessas coisas. Talvez se Jó apenas fosse um religioso, como muitos da época e como muitos hoje, que apenas cumprisse os rituais religiosos. Lembra do jovem rico? O jovem rico vem até Jesus e diz: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus apenas diz: olha, lembra lá dos 10 mandamentos? Cumpre. E ele diz: desde pequeno eu cumpro isso tudo. É como se Jesus dissesse: você já está bem, mas já que você quer mudar de patamar, tem uma coisa que te falta. Larga tudo, não que eu quero te ver pobre, mas porque a riqueza está te dominando. Se liberta dela e vem aqui ser meu discípulo, que você vai ter uma causa verdadeira para ser rico. Consegue entender? Então, irmãos, nós temos um homem que tinha um propósito definido: ser fiel ao Senhor. E esse propósito o levou a um posicionamento, e o posicionamento traz a preparação necessária. Por quê? Porque ninguém nasce preparado, vai sendo preparado ao longo do caminho, com erros e acertos, com mudanças na sua trajetória. Não tem como vivermos o que podemos viver e o que Deus quer que nós vivamos sem estarmos preparados. Mas o que nos leva à preparação é o posicionamento que nós temos. Se eu me posiciono entendendo que é isso que eu vou viver, que é isso que eu quero para a minha vida, que é para isso que Deus me chamou, esse vai ser o meu estilo de vida, automaticamente eu vou me preparar para viver isso. Por isso que Jó buscava constantemente ao Senhor,
Por isso que Jó tinha uma vida não apenas religiosa, mas uma vida espiritual. É diferente uma vida religiosa de uma vida espiritual. A vida religiosa é o brasileiro. O brasileiro é religioso por natureza, independente da religião. Aliás, no mundo, talvez o povo mais religioso que existe é o brasileiro, porque acredita em tudo. Hoje nós temos dificuldade de saber quem é um cristão verdadeiro ou não a partir da aparência. Por quê? Porque todo mundo tem frases nas roupas de evangélico. Todo mundo canta música evangélica, todo mundo faz orações e tudo mais. Isso é religião. Espiritualidade não. Espiritualidade é você buscar desenvolver uma vida espiritualmente falando, que te leve além. Eu costumo dizer que espiritualidade é a capacidade da transcendência, é enxergar além. O mundo espiritual é real. E só para você entender que é real, acredite você ou não, olha só o capítulo 1 e o capítulo 2. A Bíblia diz que no capítulo 1, Satanás, ele manda fogo do céu e consome o povo. Um ser espiritual vem no mundo físico e usa coisas físicas para matar pessoas físicas. É o que está no capítulo 1, o fogo do céu caiu. Acredite você ou não, o mundo espiritual é real. O Jó nem sabia que teve essa reunião nos céus, uma reunião também espiritual. A Bíblia diz no capítulo 2 que Satanás trouxe tumores sobre o corpo de Jó, do pé à cabeça. É para você ver que no mundo físico, muita coisa que existe tem como origem realidades espirituais malignas, e que quando eu desenvolvo uma vida espiritual buscando o Senhor, eu consigo discernir e enxergar para me posicionar, enfrentar e vencer, porque em Deus podemos todas as coisas, desde que deixemos Ele nos fortalecer. Então, irmãos, esse é o tempo de perseverança, e só conseguiremos perseverar, seja na abundância ou na escassez, se tivermos um propósito definido. Porque o propósito é o início, porque ele vai nos levar a um posicionamento, e esse posicionamento vai nos preparar, nos modelar, nos moldar, nos aperfeiçoar para seguirmos e continuarmos fiéis ao Senhor. O propósito nos levará ao posicionamento, o posicionamento nos manterá firmes, dando cada vez mais combustível para o propósito. No entanto, a preparação é vital. Muitas pessoas, apesar da espiritualidade que têm, apesar da inteligência e graça que têm, não desfrutam do propósito por falta de preparação. E a promessa não é dada a quem ora bem, a quem fala bem, mas a quem se prepara. E deixa eu te dizer uma coisa, você conhece a história de José? José não se tornou quem se tornou porque orava bem, porque jejuava, porque era dizimista, nada disso, mas porque era um homem preparado. José, quando assume o governo do Egito, recebe uma lista. Olha só, José, como você interpretou o sonho, e realmente vai vir aí muita fome e escassez, essa é a lista. Primeiro, você vai ter que sustentar e alimentar a casa de Faraó, a família de Faraó como prioridade. Depois, você vai ter que sustentar os amigos de Faraó. Depois, você vai ter que sustentar a governança do Egito. Depois, a família da governança. Depois, o exército. Primeiro, Faraó e os seus amigos. Depois, você vai começar pelo povo, os empresários, os ricos, os magistrados, os juízes. Depois, você vai descendo para a população. Agora, imagina José, a cabeça de José tendo uma lista. É como um político que recebe o cargo e aí tem lá do mais rico ao mais pobre para ter que ajudar, a começar pelo mais rico, claro, porque é sempre assim. José tinha isso em mente. Só que interessante, talvez na lista de José não estava, sabe quem? Os presos. Por quê?
Porque assim como José foi condenado por estupro, apesar de ser injusta a acusação, lá tinha estupradores, lá tinha ladrões, o copeiro e o padeiro estavam lá, e um deles morreu. Lá tinha pessoas de tudo quanto é tipo de acusação. Você acha que na época de fome em todo o Egito, esses homens comeriam alguma coisa? Mas esses homens comeram por quê? Porque José passou por caminhos e conheceu pessoas que lá na frente morreriam de fome, se não fosse ele, porque seriam esquecidos. Você acha que os escravos comeriam? Talvez, se comesse, comeria o resto dos seus senhores. Talvez, se comesse. Ou de repente, comeria apenas uma refeição por dia, ou uma a cada 2 dias. Por quê? Porque escravo, se morrer não vai fazer diferença, compramos outro. Mas porque José entrou na terra do Egito como escravo, Deus o preparou para que todos, do mais alto ao mais baixo, do maior ao menor, pudessem sobreviver naquela nação, naquele tempo. E isso não exigiu de José muita oração, não exigiu de José muita espiritualidade, exigiu de José preparação. Como eu vou conseguir dar conta disso tudo? Quando você às vezes se vê em dúvida de toda a situação que você enfrenta, como, Senhor, eu vou conseguir fazer isso aqui? Deus te chamou, verdade? Deus te escolheu para esse tempo, como diz lá em Esther. Está tendo uma guerra e o nosso povo vai morrer. Mas eu fui chamado para esse tempo, então como? Vou buscar minha espiritualidade. A espiritualidade me trouxe paz, porque a paz de Cristo é sair de todo pensamento e entendimento. Isso controla as minhas emoções. Agora eu vou para o papel. Posso seguir esse caminho e esse caminho e dá tudo certo. Entende que preparação vai muito além? Principalmente quando temos que ouvir aquilo que não gostamos e concordamos, mas que precisamos para desfrutarmos do melhor. Você é um exemplo claro disso. Quantas vezes você que é filho ouviu de teu pai coisas que não gostou, mas que era para o teu bem? Ou você disse a teu filho: toma esse remédio. Ninguém gosta, principalmente se for injeção, Bezetacil, seja lá o que for. Mas é necessário, porque senão nós podemos não desfrutar da promessa. Pula para o capítulo 42, eu já estou finalizando. Você conhece também o texto que nós vamos ler, Jó, capítulo 42. Nós precisamos, irmãos, buscar cada vez mais uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque senão nós vamos viver perdidos no meio desta vida difícil. Jó 42, 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, mais uma vez eu te conhecia só de... Mas agora, sabe o que Jó está dizendo? A minha vida foi dividida em 2 tempos, passado e presente. Eu tinha toda a riqueza que tinha, possuía tudo que possuí, tive toda a perda que eu tive, mas ainda assim eu busquei conhecer o Senhor. Só que eu só te conhecia de ouvir. Toda pessoa que falava do Senhor para mim, toda pessoa que pregava a tua palavra, toda pessoa que compartilhava as coisas do Senhor, isso instigava a minha fé, isso nutria a minha fé. E ora, diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, se tu não buscar desenvolver uma espiritualidade sadia e não nutrir a tua fé, que vitória você vai ter? Se todas as coisas só são possíveis neste mundo pela fé. Jó está dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, eu nutri a minha fé a partir de tudo que falaram do Senhor, mas eu não te conhecia face a face. A minha vida era desse jeito. Ainda assim, esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ainda assim, esse homem viveu tudo o que viveu. Ainda assim, esse homem conseguiu perseverar
ele não tinha experiências. Ele apenas buscava desenvolver uma espiritualidade sadia a partir do que os outros falavam. Mas ele diz: agora, os meus olhos te veem. Sabe o que ele está dizendo? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena suportar toda a dor. Valeu a pena passar por todos os processos. Valeu a pena ouvir tudo que eu ouvi e não desanimar nem desistir. Valeu a pena até me entristecer, mas não parar. Valeu a pena por quê? Porque a minha fé foi forjada, foi nutrida, a minha fé foi fortalecida. E eu que apenas te conhecia de ouvir falar, agora tenho experiências sobrenaturais com o Senhor. A minha vida foi dividida antes de e depois de. A partir de hoje eu sou um homem que pode dizer, apesar de tudo que tinha e que voltou a ter, eu conheço o Senhor, porque os meus olhos viram, eu experimentei dessa graça maravilhosa, desse poder maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa, os textos seguintes vai dizer que Jó foi restituído em dobro, inclusive nos filhos. Mas ainda que nascessem, como nasceu, mais 10 filhos, não substituíram os primeiros 10 que ele perdeu. Deus teve que colocar uma cicatriz em Jó. Ou tu acha que porque nasceram 10, ele esqueceu dos primeiros 10? Não dá. Eu não quero passar por essa experiência nunca na minha vida. Mas não dá. Só que ele está dizendo: o Senhor, pela sua presença, pela experiência que eu tive, me curou de tal forma, que os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, quando eu olho para isso aqui, apesar do discurso ser lindo, eu percebo o quanto difícil é para nós. Mas ao mesmo tempo, apesar de difícil, eu percebo que é possível você ser fiel, apesar da realidade deste mundo. É possível você ser fiel, apesar dos desafios que você enfrenta. Eu sei que você vai ouvir as mesmas coisas quando voltar para casa ou quando for para o trabalho. As mesmas pessoas estarão lá à sua espera para te maltratar, te ferir, te ofender. É verdade, mas você pode estar diferente se definir um propósito, porque o propósito muda o teu coração. O propósito te alinha à vontade de Deus. O propósito vai nutrir a tua fé, te mostrando que vai valer, que vai valer a pena. Por isso, em nome de Jesus, persevere mais um pouco. Jesus disse lá no Apocalipse, é uma das suas igrejas: eu sei que você tem pouca força, não negaste o meu nome. Tem noção de Jesus olhar para a igreja e falar: eu sei, sabe, a tua força é pequena, porque a pressão é muito grande, a pressão é violenta mesmo, mas ainda assim não negaste o meu nome. Por isso persevere. Não é fácil, é verdade, mas é possível. E é uma força de Deus para te sustentar e te capacitar. Há uma graça de Deus que te leva além. Há uma presença do Espírito Santo que te acompanha. Ainda que você se sinta só, ela ainda assim te acompanha. Porque o que te faz te sentir sozinho são as tuas emoções. Mas se você controlar suas emoções, você vai enxergar a presença de Deus, ainda que você esteja no meio do caos. Talvez por isso Jó não tenha atribuído a Deus falta alguma, porque Deus deu, Deus tomou. Como diz a canção, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Então, irmãos, nesta noite, eu quero te desafiar a perseverar nesse tempo difícil. A política está aí, e é necessário que tenha política mesmo, mas nós não podemos perder o foco. A realidade da vida está aí, as propostas do mundo estão aí para tentar nos seduzir. As verdades estão aí, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem uma palavra de Deus,
se você tem uma promessa do Senhor, se Deus já falou com você, entenda isso. Pare de ouvir outras vozes. Se Deus disse que você vai viver, não importa quem diga o contrário. Se Deus falou, decreto nenhum é mais forte, maior do que a palavra do Senhor. Quando Moisés manda os 12 espias ir lá na terra, os 12 voltam. Os 12 viram as mesmas coisas. Havia gigante na terra. A terra manava leite e mel, mas tinha que ter luta. Então 10 se levantaram e disseram que era impossível conquistar a terra. Apenas Josué e Caleb perseveraram em dizer: não, nós vamos conseguir. Só que o povo ouviram os 10 e pegaram pedras para apedrejar Josué e Caleb. Veja, o povo tinha a promessa, a palavra do Senhor. Deus tinha tirado esse povo do Egito. Deus tinha trazido no deserto milagres extraordinários. Esse povo tinha calçados grandes, porque quando eram pequenos o calçado foi crescendo no pé, as roupas não se envelheceram. E agora, apesar de ter uma palavra, preferem acreditar em vozes contrárias e negativas, e quase perdem a promessa. Só que Josué e Caleb decidiram perseverar, e todos viveram a promessa. Então, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser um mar de rosas. Eu não estou dizendo que as portas vão se abrir. Aliás, nós precisamos lutar mesmo. Nós precisamos nos posicionar e estar posicionados mesmos. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os únicos a se posicionar quando todos conheciam a verdade do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os únicos que tiveram coragem de dizer não, de colocar a sua vida, o seu pescoço em risco, porque conheciam aquilo que conhecemos. Aliás, eles conheciam somente algumas coisas, e nós temos a coisa completa em nossas mãos, que é a palavra do Senhor. Então, persevere. O tempo é difícil mesmo, mas uma coisa eu sei: Deus não conhece dificuldades, e perseverarmos, desfrutaremos, porque a promessa está condicionada, a promessa está liberada para aqueles que decidem perseverar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero te desafiar a ter um propósito definido a partir de hoje, a se posicionar, a se preparar, porque se Deus te escolheu, grave isso na sua cabeça. Não importa o que você tem ou deixe de ter, não importa o que falem de você, se Deus te escolheu, é você que Deus vai usar. É para esse tempo, não é para amanhã, não é fulano nem ciclano. Talvez você não saiba falar direito, talvez você não se expresse direito, mas é você que Deus escolheu, é sobre ti que está a promessa do Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a vida desta palavra que é tua, que a verdade desta palavra que é tua, Senhor, ó Deus, traga sobre as nossas emoções cura. Deus, traga libertação sobre nós, traga vida, Senhor, que saiamos daqui fortalecidos, avivados e renovados por esta palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, somos uma igreja forte. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, nem diante de nós. Por isso nós nos levantamos em nome de Jesus, quebramos toda a cadeia, toda a corrente, Senhor. Em nome de Jesus, fechamos sepulturas, toda maldição contra nós e contra a nossa casa, nós quebramos pelo poder do pelo poder do nome de Jesus. Quebramos, Senhor, em nome de Jesus, toda consagração e encruzilhadas feita contra nós, contra a nossa casa. Nós, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito alimentado para destruir as nossas vidas, ó Deus, na nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, toda ação do mal, toda enfermidade, toda dor, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos vida sobre nós, vida sobre a nossa casa, paz, prosperidade sobre o nosso lar e um novo tempo, Senhor, uma nova realidade, porque nós vamos perseverar
posicionar e viveremos. Nós e a nossa casa, Senhor, te serviremos em nome de Jesus. Oh, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Senhor, a partir de hoje nos dá visão, que o Senhor a partir de hoje nos dá revelação, que o Senhor a partir de hoje nos dê entendimento, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa nos reposicionar para que nós possamos perseverar, Senhor, Pai, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus eu ainda te peço, toma esta cidade em tuas mãos. Guarda esta cidade nesse tempo de política, que a direção do Senhor, Pai, esteja sobre nós, que nós não entremos em conversas paralelas, em coisas que não nos levem a lugar nenhum, mas que com sabedoria, Senhor, possamos nos posicionar e seguir. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, te pedindo que seja conosco, que continue conosco, que em nome de Jesus nos fortaleça e nos sustente, Pai. Muito obrigado por teu amor e fidelidade, mesmo sem merecer, o Senhor é conosco, nos ama e cuida de nós. Louvamos a Ti, te bendizemos e te agradecemos, Pai, para a glória de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, recebe esta palavra e persevere, porque Deus te escolheu para esse tempo e Ele contará com você.